Hoje eu vim de Ganesha. Olha aqui. Ganesha aqui. Que bonitinho. Mas não vou explicar sobre Ganesha hoje, não. Só vestir a camisa. Nós somos tão pouquinhos, né? Assim, então, a hora que todo mundo quiser falar, é só falar. Vira uma conversa e eu vou adorar. Sabe? Para não ter que falar sozinho, assim. Aí vai ficar como se eu estivesse dando uma aula gravada, né? Somos muito poucos, né? Quantos nós somos? Temos o Paulo, o Sebastião, a Norma, que está sempre aqui, e Cláudia. Nós somos, né, pouquinhos, né? Nem cabe. Nós somos 7 pessoas, umas 7 pessoas contando comigo e com a Dani, né? E com... né? E com... o Ganesha. Que legal, que Ganesha bonito, cara. Adorei o Ganesha. Nossa, que Ganeshão. Fiquei com inveja do seu Ganesha. Então, olha só. Então, a gente pode participar à vontade, somos muito pouquinhos. Faz de conta que a gente está no barzinho com um chopinho. Então, olha só. Hoje, na aula passada, na conversa passada, né? Vou falar assim, a aula é muito... Aula sábado à tarde não combina. Então, na nossa conversa passada, nós falamos sobre aquele exercício do espelho, né? Nós vamos continuar seguindo a ordem dos Vedas, tá bom? Hoje a gente vai falar de um outro assunto, que é julgamento. Julgamento versus observação. É o seguinte, mais uma vez, olha, a função desses ensinamentos não é a gente ser, vamos fazer isso que é bom, vamos ser uma pessoa legal, sabe? Isso é um ensinamento de vida. Não é bem isso, não. Vamos aprender a ser uma pessoa boa. Não é bem isso. A gente, os Vedas se preocupam com a gente estruturar a nossa cabeça para o transcendental, para a gente expandir a nossa consciência. E aí, para isso, os Vedas sempre dividem os temas em 2 grandes tópicos. Um, falando puramente do transcendental, que eles chamam de Brahman. É como se fosse Deus, sabe? Então, um dos assuntos é falar sobre Brahman, sobre a transcendência, Brahman, Bhagavan, como se fosse Deus. Falar sobre Deus. Deus, o que é Deus? Como ele funciona? Falar sobre o transcendental. Então, é um assunto bastante abstrato, sabe? Mas é o transcendental. E o outro tipo de assunto é o daqui da gente, do terra a terra, para ir tirando da nossa mente tudo que nos separa do transcendental, que os Vedas chamam de os véus de Maia. A gente vai tirando os véus de Maia para a gente poder ampliar nossa mente, nossa visão e vivermos o transcendental. Então, são 2 grandes temas. Sobre Deus, esse é um assunto, e outro assunto é a gente, aqui, a gente, a nossa cabeça, para a gente estruturar a nossa cabeça. Hoje, o assunto vai ser esse segundo, faz parte desse segundo grande tema, de estruturarmos a nossa cabeça. Na aula passada também, no encontro passado, né? A gente falou sobre o espelho, então é a gente estruturando a nossa cabeça. Os Vedas nunca entram numa didática assim, faça o bem, faça caridade, seja uma boa pessoa, seja altruísta. Os Vedas não são assim. Os Vedas estruturam nossa cabeça para o transcendental. E só isso. E a partir daí, tudo acontece. Tudo, tudo. Você vai ser altruísta, uma boa pessoa, vai fazer caridade, como consequência de você abrir sua cabeça. Porque você pode fazer aquelas ações todas e ter uma cabeça não transcendental. Seriam ações vazias, entendeu? Que não levariam muita coisa dentro da gente. Então, vamos lá. Então, o assunto de hoje é julgamento. Por que julgamento? Quando a gente julga, a gente desestrutura a nossa mente para o transcendental. A gente fecha a nossa mente na gente mesmo. Olha, a gente vive didaticamente, né? A gente vive uma coisa mais ligada ao ego, a mim mesmo, a realidade do Marcelo.
o que me separa do transcendental, vamos colocar Deus, né? O que me separa de Deus é o Marcelo. Quando eu me fecho no Marcelo, eu me separo de Deus. É uma didática muito estranha, porque é impossível se separar disso, né? Mas é uma coisa, é só uma didática para a gente poder entender. Então, por que que o julgamento me fecha no Marcelo? Por quê? Porque sempre quando eu julgo, eu assumo uma atitude controladora. Pensa bem. O julgamento é o seguinte: eu preciso que tal pessoa mude. Eu preciso que tal situação mude. Eu preciso que tal pessoa não seja dessa forma, nem tal situação seja dessa forma. Olha, eu preciso, eu tenho essa necessidade psicológica, emocional, racional. É uma necessidade. Eu quero que vocês entendam essa palavra. Eu preciso. Então, é uma necessidade que eu tenho, que tal pessoa mude. Isso é um julgamento, entendeu? E quando eu não tenho essa necessidade que algo mude, aí eu não estou julgando, eu só estou observando. Então, o que que eu quero que fique claro hoje é que a gente distingua e pratique no dia a dia a diferença de julgamento e observação. Cara, isso faz toda a diferença. Porque o ser humano, em geral, é julgador. Todo mundo julga tanto que a gente nem percebe que a gente julga. Então, olha só. Tá escrito aqui, ó. Paulo César Fontes. Ah, Paulo levantou a mão. Tá, que bonitinho fica escrito aqui. Então, fala, Paulo, que eu gostei. Agora tem a mãozinha aí. Ô, Marcelo, como é que você vê a questão do observar, do julgar e do decidir? Porque às vezes a gente tem que escolher entre dois caminhos, né? É. A gente tem que escolher sempre. Sempre. Até para saber a cor da camisa que a gente vai botar no dia. Então, essa escolha em si não é um julgamento que a gente faz e toma uma decisão baseada nesse julgamento, ou é uma observação? Como é que fica essa questão? É isso que a gente vai ver hoje, porque a gente tem que tomar decisões. E aí todo mundo tem que aprender a se enxergar para saber se a gente está julgando ou observando. Certo? Então, até o final da nossa conversa aqui, a gente tem que ficar expert nisso para a gente ficar esse mês praticando isso, né? Até para quando a gente quando a gente olha para a gente mesmo. Olha, quando a gente julga, um macete, quando a gente julga, a gente se irrita, a gente fica denso, sabe? É pesado na gente. Quando a gente não julga, quando a gente só observa, a gente fica sempre em paz. Então, esse é o primeiro grande macete. É muito sutil. Olha, imagina, no exemplo que eu sempre dou, imagina um escorpião, o bicho escorpião. Qual é a natureza do escorpião? Ele é perigoso, não é? É um bicho perigoso, é diferente do nosso gatinho aqui, do Paulo, a minha gatinha Amy, assim, são bichos dóceis, a gente convive com eles. Então, o escorpião é bem diferente. A natureza dos nossos gatinhos é uma, a natureza do escorpião é outra. Mas, aí você vê o escorpião, você tem o escorpião na sua frente. Você se depara com o escorpião. Você sabe a natureza dele. Sabe que ele é um bicho perigoso. Aquele rabinho dele pode te matar ou te ferir gravemente. Pergunta: você está julgando ou está observando o escorpião? Como você está em relação ao escorpião? Você está irritado porque o escorpião tem essa natureza? Você está irritado com isso? Então, olha o que eu falei antes. Você se irrita com isso? Ou você está tranquilo? Não, ele é assim.
Você está pleno de si mesmo. Ele é assim, eu sei que ele é assim, e ele é assim. É um animal que tem essa natureza. Ou você tem aquela consciência, eu preciso que ele não seja assim, eu tenho essa necessidade que o escorpião não seja assim. Ele tem que mudar. Ele tem que mudar, porque eu quero que ele mude. Como é o seu relacionamento com a realidade escorpião? Marcelo, eu não quero que o escorpião pique mais ninguém. Ele vai ter que me obedecer. Mas as pessoas se relacionam com o escorpião sem julgar. As pessoas olham o escorpião e falam, cara, a natureza do bicho é essa. Você pode até matar o escorpião, mas esse ato de matar não está revestido com julgamento. Você mata porque você não pode conviver com o escorpião no mesmo ambiente. Mas você não tem a necessidade que ele mude. Você não tem a índole controladora sobre o escorpião. Agora, se em vez do escorpião for uma pessoa que está no mesmo ambiente que você e uma pessoa nociva, sabe, perigosa, hostil, qual é o seu relacionamento aqui dentro em relação a essa pessoa? É bem diferente. Você se irrita com aquela pessoa. Você tem a consciência, aquela pessoa não pode ser desse jeito. Ele não poderia ser desse jeito. Você tem uma índole controladora em relação àquela pessoa. Isso é um assunto muito sutil. Você tem que perceber dentro de você essa diferença. Você tem a ilusão, porque é uma ilusão, que diante de uma pessoa, você tem um controle. E diante de um escorpião, você não tem o controle. Diante do escorpião, você está pleno. Você não precisa de nada. Você não precisa que o bicho mude. Você precisa que ele não te pique. E que não pique nenhuma pessoa também. Porque você não quer que ninguém morra. Então, você afasta o escorpião ou mata o escorpião. Agora, se tiver aquela pessoa na sua frente e você se irritar com aquela pessoa e você vai e pá, mata aquela pessoa. Esse ato de matar é diferente do matar o escorpião. O matar a pessoa que te irrita está revestido de julgamento. Conseguiram pescar a diferença dentro de vocês do que é julgamento e de observação? Se vocês conseguirem fazer isso e conseguirem aplicar isso no dia a dia, a vida de vocês, a minha, vai melhorar assim muito, mas muito demais da conta. Porque o julgamento gera doença, a gente fica pesado. Isso gera ansiedade, crise do pânico, depressão, raiva, gera doenças físicas. Quando a gente apenas observa, não gera nada. A gente está pleno da gente mesmo. Então, olha o que eu falei. A gente está pleno da gente mesmo. O julgamento, ele fecha a nossa consciência na gente mesmo. Então, a índole controladora fecha a consciência na gente mesmo. Qual é o malefício da gente fechar a consciência? A gente nunca vai atingir um estado transcendental. O que Jesus falava de eu e o Pai somos um, sabe? Eu e o Pai somos um significa que a cabeça dele é completamente expandida. Se Jesus entrasse numa onda de julgamento, ele não poderia afirmar que eu e o Pai somos um. Mas ele não julgava ninguém. Ele não julgava, ele via que o Império Romano, que os romanos eram muito hostis, como os escorpiões. Mas ele olhava os romanos e dizia: são pessoas hostis,
São pessoas perigosas, mesmo, muito perigosas, como escorpiões. Mas ele encarava os romanos como se fossem escorpiões, sem julgá-los. Ele sequer julgou Judas quando o traiu, e era um amigo dele. Ô, Marcelo, Ah, a partir do momento que você tem a consciência que o escorpião ataca para se defender, fica mais fácil não julgar? olha, fica mais fácil a gente pensar. Essa é a natureza dele. Ele é assim. É a natureza dele. E é isso. Os romanos têm a natureza dele. Os romanos também atacam para se defender e para expandir o império deles. Eles atacam. Mas é a natureza deles. E cada um tem a sua natureza. Quando a gente encara as pessoas como se fossem escorpiões, isso é um excelente exercício para o nosso dia a dia, viu? Pessoas ruins, né? Então, e olha só, geralmente, um outro macete bom, quando a gente questiona com a gente mesmo, isso é um bom macete, hein? Será que eu estou julgando? E agora? Se eu estou julgando ou estou observando? Isso está escrito nos Vedas. Será que eu estou julgando ou estou observando? Então, eu me questiono, a interrogação aqui. Estou me questionando. Quando eu me questiono, geralmente eu não estou julgando. Bom macete, hein? Então, eu estou diante de uma pessoa, a Dani. A Dani está ali. Oi, Dani. Fala, oi. Fala mais alto. Oi. Oi, põe a mãozinha aqui para a gente ver. Então, a Dani está logo ali. Então, eu estou conversando com a Dani. Aí eu me desentendo com a Dani, porque ela age de um jeito que eu não gostaria que ela agisse. Aí depois eu pergunto para mim mesmo. Não estou olhando mais para ela, ela está ali. Estou olhando para lá. Estou olhando para mim mesmo. Será que eu julguei a Dani? Ou será que eu só estou observando a Dani? Quando eu me questiono, geralmente eu não estou julgando. Essa é só uma dica, tá? Porque eu sei que esse exercício é subjetivo, é sutil, tá? Então, fica essa dica aí, beleza? Mas só o Paulo que está falando, né? Ninguém está falando mais nada. Então, eu vou falar exemplos agora, né? O que eu Não estou tinha para falando falar. nada porque eu cheguei agora, tá? Ah, Gisele que falou. Oi, Gisele. Oi, tudo bem, querido? Eu não estou Tudo bem? falando porque eu cheguei agora, então não vou dar pitaco, estou ouvindo. Ah, não, então tá. Beleza. Ah, Como é que se pronuncia Schmidt? Schmidt, Schmidt. alemão. Alemão. Tá. Maravilha. O... Então, por exemplo, o que eu tinha para falar sobre julgamento e observação é isso. É isso, tá bom? Agora eu vou só bater papo, vou dar exemplos, eu vou. E esses exemplos também fazem parte do nosso contexto, né? Então, eu vou dar um exemplo bem sutil. A gente com a gente mesmo. Porque o escorpião é algo externo a gente. Mas o julgamento também pode ser da gente com a gente mesmo. Então, por exemplo, olha só que interessante isso que eu vou falar. Hoje, eu acordei mal. Caramba, não estou legal, eu estou irritado. Hoje acordei de mau humor, sabe? Estou nervoso, sabe? Pronto, esse contexto. Não estou legal, não estou legal. Eu me observei, né? Eu estou observando a mim mesmo e estou dizendo: caramba, eu estou nervoso hoje, estou irritado, estou ansioso. Eu não estou falando do escorpião e nem da Dani. Eu estou falando de mim. De mim.
E a MMO. O que ela quer? Eu estou falando de mim. Certo? Então, isso é a segunda parte da nossa conversa. Primeira parte que eu falei de algo externo a mim. Agora de mim mesmo. Eu estou com raiva, ansioso, irritado, estou de mau humor. Beleza. Eu estou me julgando ou estou me observando? É um exercício para vocês também, viu? Que vocês vão fazer durante esse mês aí. É sutil isso, né? Olha, você pode estar julgando ou você pode estar observando. Depende do seu sentimento. Se você olhar para você mesmo, com tudo que eu falei até agora, e disser: olha, eu tenho a necessidade que eu não esteja assim. Eu não poderia estar com esse humor ruim. Eu não poderia estar ansioso. Eu tenho a necessidade de mudar isso, eu preciso mudar. Que nem eu falei antes, no início da aula. Então, eu estou fazendo uma índole controladora comigo mesmo. Eu estou me controlando e estou dizendo, eu não posso ser assim. Vocês estão sentindo o peso disso? E o peso disso, eu mesmo estou impondo sobre mim mesmo. Quer dizer, eu estou me julgando. Como eu estaria me observando? Hoje, eu acordei de mau humor. Agora, eu estou ansioso. Agora, eu estou com raiva. Eu não sou a minha mente. A minha mente está passando por essa experiência. É a natureza da minha mente agora. A minha mente é instável. Tem dias que eu acordo de bom humor, acordo bem, de bem com a vida. E tem dias que eu acordo mal. São experiências mentais. A natureza da mente é instável. Eu não gosto de estar de mau humor. Eu não gosto. Mas eu também não gosto do escorpião. E também não gosto quando a Dani me irrita. E também não gosto quando eu estou de mau humor. Mas eu posso entender que a natureza do escorpião é aquela. A natureza da Dani é aquela. A natureza dos romanos é aquela. E a natureza da minha mente, naquele momento, é essa de mau humor. Então, tem uma palavra que os Vedas chamam de yoga. Yoga, que todo mundo sabe essa, né? Yoga significa união. Eu estou em união, integração com a minha mente. Eu me integro com a minha mente, e sem julgá-la. E digo, mente, não estou gostando de você hoje, mas essa é a sua natureza. Quando eu falo isso, eu estou em paz. Diante de uma natureza, diante de uma experiência desagradável, que em sânscrito é dukkha, dukkha, uma experiência dukkha, é uma experiência que gera sofrimento. Diante de uma experiência que gera sofrimento, eu estou em paz, eu estou bem, eu estou transcendental. Transcendental a quê? A mim mesmo. Transcendental à própria experiência. Então, em relação a Jesus, por exemplo, ele era exposto a vários dukkha's, a várias experiências desagradáveis. Mas ele estava sempre com a consciência transcendental. Transcendental a quê? A ele mesmo, à própria situação. Isso gera uma expansão da consciência. E ele entra em comunhão, no estado de comunhão. Quando a gente entra no estado de comunhão, a gente comunga com tudo, com as situações negativas. Eu comungo com a minha mente, eu me integro à minha mente, eu me integro ao escorpião, eu me integro a Dani,
Eu me integro às situações negativas sem julgá-las e me torno transcendental a elas. E fico no estado de paz, Shanti. Eu sei que isso é delicado, viu? Então, estou falando da gente julgar a gente mesmo. Num simples acordar de mau humor. Isso pode ser um exercício transcendental. Certo? Vocês escutam o miadinho da Amy? Marcelo, Oi, oi. quando Oi, a gente tô ouvindo. a gente está no mundo, né, para para termos exercícios para progresso e evolução, né? Quando a gente faz uma análise dessa, quando a gente julga e se irrita, a gente não está crescendo, não está evoluindo. E quando a gente observa, a gente evolui, seria isso? Seria exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu sei que a nossa gatinha hoje está miando a beça, ela fica carente. Acho que ela está com ciúme de vocês. Aí ela fica chamando ali. Yeah, yeah. Aí a Dani vai lá cuidar dela. Olha só, a diferença. Eu sei que o vídeo vai ficar no YouTube, né? Mas não tem problema nenhum. Não é, esse vídeo não é tão famoso assim, não vai gerar polêmica nenhuma, né? Mas a diferença entre os cristãos em relação aos romanos e a diferença dos judeus em relação ao nazismo. Eu não vejo cristão nenhum julgar romano. Eu sei que isso já faz mais tempo, né? Já faz muitos séculos, e o nazismo foi há 50, 60 anos, né? Então tem uma diferença de tempo muito significativa. Mas, tirando isso, só para o nosso entendimento aqui, você vê que depois que Cristo morreu e tudo, e os cristãos começaram a ser inicialmente, né, capturados e torturados no Coliseu Romano e outras formas de tortura, mas eu nunca vi um cristão julgar os romanos. Nunca vi. Agora, em relação aos judeus, dos judeus em relação ao nazismo, só tem julgamento. Eles dizem, isso é uma coisa errada, isso não pode ter acontecido, isso não poderia ter acontecido, não vai acontecer de novo, sabe? Tem um rancor, um sofrimento pesado em relação a isso. Tipo, eles são os vilões, isso não podia ter acontecido, vamos julgá-los, vamos condená-los, né? Porque Deus, sabe, é pesado. É pesado. E em relação ao cristão para o romano, não é pesado, é leve. Qual que está com a mente menos sofrida? Quer dizer, então, qual que está com a mente em paz, com a mente transcendental? Obviamente, nesse exemplo que eu dei, o cristão em relação ao romano. Então, o não julgamento faz a gente evoluir? É claro que faz, mas faz a gente viver bem com a gente mesmo. A gente vive uma vida em paz, sem ansiedades, sem raiva e sem doenças provocadas por isso, entendeu? É muito difícil a gente digerir esse tema tão sutil, porque todos nós somos muito julgadores o tempo inteiro. Quer ver, nas eleições que estão aí por chegar, né, o povo entra num nível de julgamento absurdo. Isso é horrível. Isso só gera discórdia, briga e badernas. E o maior palco de julgamento geralmente é na família. A família é um cúmulo de pessoas julgando pessoas. Então, a família pode ser um grande campo de exercício transcendente, para a gente transcender nossa própria mente. Família.
família. Certo? Pode falar, não precisa nem levantar a mão, pode ir falando. Marcelo, indo para o Bhagavad Gita, o Arjuna, quando ele julga o exército inimigo, melhor, quando ele julga, não, quando ele fala, ele não está, de uma certa maneira, julgando, e só depois que ele fala com Krishna que ele passa por uma atitude de observação? Com certeza, você já é um cara esperto, viu? Você já conhece o livro melhor. Bhagavad Gita é um dos livros dos Vedas. Tecnicamente, ele é um livro de apoio aos Vedas, né? Mas, tudo bem, faz parte da literatura védica, de um modo geral falando. E o livro Bhagavad Gita, ele conta uma história, que na verdade é um diálogo de Arjuna, que significa Arjuna, que significa nós, as pessoas, né? E a divindade, que é representada lá por Krishna. Então, é como se fosse um diálogo do homem com Deus, sabe? Mais ou menos. É um diálogo, é uma historinha. Então, essa historinha acontece numa guerra, como o Paulo falou. Esse diálogo acontece num contexto de guerra mesmo, sabe? Guerra, aquela guerra antiga com arco e flecha, lança, elefantes, né? Na Índia tinha elefantes. Então, o que que acontece? O Arjuna, no início, ele estava de uma atitude muito julgadora mesmo, muito fechado mesmo. E aí, ele era um soldado, ele estava tenso, ele queria ganhar a batalha, ele julgava o inimigo, sabe? O inimigo, ele realmente dava uma situação ruim para a Índia, eram ditadores, pessoas passavam fome, eram subjugadas, e Arjuna criticava aquilo tudo e tinha uma mente muito angustiada. Mas aí, no meio da guerra, ele vai conversando com Krishna, e Krishna, simbolizando a divindade, a mente transcendental, vai conversando com Arjuna aos poucos, aos poucos, aos poucos, e ele vai entrando na consciência transcendental. E o grande lance é que a gente vai entrando junto, sabe? Aquele personagem que começa de um jeito e vai ficando de outro, e a gente vai se transformando da mesma forma. Né? Você também está se transformando? Tá se transformando também. Mas o contexto da Bhagavad Gita é justamente esse, Paulo. Você acertou direitinho. Mas você já é um cara esperto, né? É isso. O que eu tinha para falar é isso. Eu posso dar mais exemplos. Posso dar mais exemplos. Posso ficar dando exemplo assim até se ninguém falar nada, eu estou dando exemplos. Quer ver um outro exemplo da gente com a gente mesmo? Não, mas o que eu falei é importante, viu, gente? Família é um palco de julgamentos. Com certeza. Quer ver um outro exemplo muito sutil com a gente mesmo? A gente com o nosso próprio corpo. Você pode se observar e dizer para você mesmo: estou gordo. E aí? Eu estou dando exercícios. Exercícios. Estou gordo. Você fez um julgamento ou uma observação sobre você mesmo? Isso é mais que as mulheres, né? Os homens se preocupam com isso, como eu me preocupo, eu sou muito vaidoso. Mas isso é mais para as mulheres. As mulheres se acham, mesmo as mulheres mais magras que eu conheço, se acham gordas. Eu não sei como. Mas, então, quando uma mulher olha para ela mesma e diz, estou gorda, ela está se julgando ou se observando? Eu erraria se eu dissesse que a gente está se observando, porque eu acho que julgar é complexo. Quando você fala de julgar a família, eu concordo, a gente olha para a família e não só observa, porque eu acho que primeiro a gente observa e depois a gente, mesmo que a gente não queira, tá? Mesmo que a gente não queira, mesmo que você esteja zen, mas chega uma hora que, sabe aquele comichão? A gente julga. E aí, muitas vezes depois, a gente até se arrepende. Meu É, Deus, quem sou eu para falar, para pensar isso? Eu não sou ninguém. Eu acho isso. é. Ó, viu? Você falou, vai ganhar cartinha.
Vai ganhar a cartinha. Então, já tiramos uma, vamos tirar outra aqui, viu? Aí o Paulo vai falar, por que eu não ganhei cartinha? Então, as cartinhas da Gisele. Aí eu vou responder sempre baseado na cartinha. Saiu a temperança com o cavaleiro de espadas, ó. Temperança com o cavaleiro de espadas. Temperança é bom. Agora, o Cavaleiro de Espadas, eu não sei. Ah, você é taróloga também, Gisele? Eu gosto Não, de viu, gente? Não gosto de falar sozinho, não. né? É minha amiga que é e eu me meto a ouvi-la. Ah, mas você gosta das cartinhas, já senti que Eu você gosta. Você sabe gosto. da temperança? Sei, sei. Eu Ah, gosto da temperança. Eu acho que a temperança é um equilíbrio, é o que a gente busca, né, o Marcelo, é, é, com muita dificuldade nessa vida, mas é o que a gente busca, pelo menos eu tento, eu não sei se eu consigo. é, Eu já fui muito estovada, já fui muito, sabe? A maturidade é uma benção. A também acho. maturidade é uma benção. Aí você aprende, acho que é assim meio que a contragosto, você vai aprendendo, mesmo que no soco, no supapo, a ser mais tranquila e exercer a temperança. É isso, beleza. É isso mesmo. Gostei, Gisele. Ô, E Marcelo, não, mas o que ela falou o que você falou, Gisele, está perfeito, né? O, você falou, primeiro a gente observa, depois a gente julga, a gente pergunta assim, mas olha, Gisele, lá no início da aula eu comentei sobre isso. A gente está tão acostumado a julgar que é difícil a gente entrar num nível só de observar. Então, é difícil. Geralmente acontece isso aí que você falou mesmo, viu, Gisele? A gente observa e tudo, mas a gente acaba julgando. A gente acaba, Gisele, é isso mesmo que você falou, você está certíssima. A maturidade é uma bênção, sabe? A gente compreende as coisas. E porque é natural do ser humano. O ser humano, ele já nasce meio que isso, né? Já nascemos com uma índole julgadora. A gente tem que se aprimorar, a gente tem que se aprimorar com o tempo, com paciência, ó. Temperança fica jogando água de um lado para o outro, é paciência. Fica com aqui. E esse assunto que é pesado, Cavaleiro de Espadas, todo o naipe de espadas, isso aqui é o naipe do baralho mesmo, viu? Espadas, o naipe de espadas. Espada é uma coisa pesada. Na Idade Antiga não existia rifle, mas se existisse rifle, o naipe não seria espada, seria um rifle, seria uma arma. Uma coisa pesada, né? As pessoas colocam espadas, a espada é um símbolo transcendental. Não é, não. Espada é uma coisa para matar, para cortar, né? Ou para ferir. É pesado mesmo. Então, o cavaleiro de espadas, esse é um assunto pesado, né? O assunto do julgamento, é pesado. Mas é isso aí, Gisele, a gente acaba entrando no julgamento, isso é uma coisa pesada, mas olha, com o tempo, com exercício, com questionamento, será que eu estou julgando? Será que não é? Tem que ter um tempo, viu? A temperança é uma carta de dar o tempo. Sabe que eu tive aula de... Antigamente eu dava aula de tarô aqui em casa, eu estou em casa aqui, né? E a temperança é a carta que a gente espera o bolo ficar pronto. Tem um momento de fazer o bolo, é a ação. Botar o bolo no forno. Fecha o forno, o bolo está lá dentro. Fica esperando. Essa é a temperança. Você fica esperando o bolo. Então você fica lá pacientemente esperando. Vai dar certo. Tem que esperar o tempo certo. Se você abrir o forno antes, o bolo vai solar. Se você abrir o forno depois, o bolo vai queimar. Então, temperança é tudo tem a hora certa. Então, o que você está fazendo, Gisele? Você está fazendo a massa do bolo. Você está pensando, eu estou julgando, eu estou observando. Eu estou me julgando, eu estou me observando. Quando eu acordo, o seu corpo, as pessoas da sua família, as coisas, isso você está preparando o bolo. Aí depois você o que você quer? Você quer expandir sua consciência, você quer Deus, você quer a sua transcendência.
coloca o seu bolo no forno e espera. A sua transcendência virá. E algum dia você não julgará, como Jesus não julgava os romanos, e nem julgou Judas, que o traiu. Jesus não tinha julgamento nenhum. Judas tinha o julgamento sobre ele mesmo. Ele disse: meu Deus, eu traí Jesus, que merda que eu fiz. Pode falar palavrão, Paulo? Mas merda não é palavrão, né? Então, olha só. Que merda que eu fiz, meu Deus do céu. Ele entrou num peso tão absurdo que ele se matou, não foi isso? Ele ficou pesado, ele ficou mal. Então, ele se autocondenou. Ele disse, eu não podia ser assim. Olha o que eu falei lá no início. Eu não podia ser dessa forma. Então, ele se auto-julgou. Ele não se observou. Ele se julgou, ficou pesado e até se matou. Mas Jesus estava leve em relação a Judas. Jesus não julgou Judas. Era a natureza dele. Ele fez o que era de acordo com a natureza dele. E Jesus estava em paz. Não entrou numa ansiedade, numa crise de pânico, não entrou com raiva em relação a Judas. E Judas entrou em uma relação de raiva com ele mesmo. Essa relação de raiva com a gente mesmo é muito sutil. Você pode olhar para o seu corpo e ficar com raiva de você mesmo. Você pode estar de mau humor e ficar de raiva porque está de mau humor. É sutil isso, gente. Mas com o tempo, a temperança da Gisele, a gente consegue a transcendência. Mas o assunto é pesado. Marcelo? Eu gosto dessas conversas, viu? A Gisele falou e já gerou uma resposta bem legal. 2 perguntas, Marcelo. Você quer falar, Gisele? Eu gostaria, por favor. Marcelo, e quando a gente julga, porque o julgamento ele é secreto, né? O julgamento ele está aqui dentro, né? Ninguém está sabendo o que você está pensando. É. Então, ele é secreto. Ele é uma coisa sua, íntima. É. E você, mesmo que você o faça, e você tente se manter equilibrada para não tomar nenhuma atitude da qual você vai se arrepender, né? A gente não vai ser nessa encarnação, nesse mundo de provas e expiações, que a gente, de uma hora para outra, vai deixar de fazer esse processo, né? A gente tenta, Marcelo, mas é complicadinho, não é não? Como a carta saiu, né? O naipe de espadas, que aliás saiu de novo aqui, ó, o Ás de espadas. Mas é complicadinho mesmo, assim, com certeza, viu? Mas se vai ser essa encarnação ou daqui a 30 encarnações, não se sabe, né? Krishna diz no livro Bhagavad Gita, na Bhagavad Gita, que você pode atingir a transcendência daqui a 30 segundos. 30 segundos, ou daqui a 30 milhões de anos. Na verdade, esse tempo não importa muito quando quando eu explicar Brahman, vocês vão ver que não importa muito esse tempo. Mas para a gente aqui, né, Gisele, para você, Gisele, para mim, Marcelo, esse tempo ainda é importante. Então, Krishna diz o seguinte: você pode atingir a transcendência daqui a 1 minuto. Então, pode ser essa encarnação. E no capítulo 3 da Bhagavad Gita está escrito o seguinte: um ser encarnado, vivo no corpo, ele pode atingir o estado da transcendência. Não precisa desencarnar para isso, certo? O exemplo cristão para isso são aqueles 2 bandidos que morreram com Jesus na cruz. Eles eram bandidos, eles eram ladrões. Eles estavam, então, no erro, né, materialmente falando. Eles tinham a consciência de roubar dos outros, então não tinham a mente transcendental. Mas eram 2, né? Um de um lado, outro do outro de Jesus. Para um deles,
Jesus falou, você não vai atingir a transcendência agora não, tá? Você vai ficar aí onde você está mesmo, tá? Aquele bandido ruim que falou, se você é um avatar, não falou avatar, né? Falou outra palavra. Mas se você é um avatar, tira a gente daqui, salva a gente. Quer dizer, um pensamento muito voltado para ele mesmo, egocêntrico, né? Fechado. Aí Jesus falou, olha, você vai ficar aí onde você está mesmo, tá? No seu nível. Agora, para o outro bandido, ele falou, você é bandido, você roubou, porque o bandido falou uma coisa, né? Ele se expandiu a consciência naquela hora, na história que você já sabe. E Jesus falou, daqui a pouco, hoje mesmo, você estará comigo no reino dos céus. E ele era bandido, era bandido. Tão bandido quanto o outro que estava morrendo também. Mas algo aconteceu na cabeça daquele bandido, do bandido bom, que ele atingiu um estado de consciência tão bom que atingiu um nível transcendental, a ponto de Jesus falar para ele, você estará comigo hoje no reino dos céus. Meu Deus, se Jesus olhasse para mim, falasse isso para mim, eu não ia querer mais nada na vida. Se Jesus falasse, você vai estar comigo no reino dos céus, eu falo, pronto, não quero mais nada. E ele falou isso para um ladrão, entendeu? Quanto mais para você, Gisele, e para mim, e para todos nós. A gente pode atingir, e aquele bandido atingiu aquele estado transcendental em questão de alguns minutos. Como nós não vamos atingir? Vamos sim, vamos sim. E Krishna diz que isso é perfeitamente possível e acontece, viu? Estamos aqui para isso. Só da gente estar aqui sábado à tarde, no final da tarde, já é um motivo para transcender. Fala, Norma. Ô, Marcelo, o caso de Paulo de Tarso e de Maria Madalena, que deram um salto quântico na mesma existência, seria a transcendência, né? Com certeza, com certeza. Assim, vocês conhecem já a história deles dois, né? O Paulo dá aula do Paulo de Tarso, então vocês já conhecem, não preciso perder tempo contando a história deles, porque vocês já sabem. Mas, assim, é certo que sim. Meu Deus, assim. O Paulo, então, é uma coisa absurda. Ele era um mau caráter, né? Assumido. E algo aconteceu na consciência dele que ele mudou completamente. E foi um dos maiores difusores das palavras de Jesus. Ele andou a pé ou de burrinho mais de 6.000 quilômetros. Assim, meu Deus do céu, assim, foi um difusor assim inacreditável e atingiu um estado de consciência absurdo. Só de falar do nome do Paulo de Tarso já é bom, já fico. Nossa, e era um bandido, um canalha. Ô, Marcelo, duas perguntinhas. Você falar eu estou gordo e você falar eu sou gordo é diferente? E a gente tem três tipos de relacionamento: com Deus, com o próximo e com a gente. Em qual deles o juízo gera mais karma? As suas cartinhas aqui. Então, você fez. Faz uma pergunta por uma, que eu não consigo. Faz uma pergunta por uma. Existe diferença quando a gente fala eu estou gordo ou eu sou gordo? Existe a diferença, sim. Muito. Nem é o tema da aula de hoje, mas faz toda a diferença do mundo. Quando você diz eu sou, você tem uma identificação com o corpo. Você está dizendo eu sou esse corpo. Isso é uma restrição da consciência. Quando você diz eu sou mulher, eu sou negro, eu sou branco, eu sou brasileiro, você está vivendo dentro de um quadrado. Eu acho que a palavra em sânscrito para isso é aniketaha, se eu não me engano. Então, viver dentro de um quadrado, se colocar dentro de um quadrado, sabe, aquele ado, cada um no seu quadrado, aquele quadrado, quando você se coloca dentro do quadrado, é aniketaha. Então, quando você se identifica com o corpo e diz, eu sou isso, você entra dentro de um quadrado que é difícil de sair. É aquilo que eu falei no início. Se eu disser agora para vocês, vou pegar pesado, hein? Vou pegar pesadíssimo. Mas eu falei antes de começar a gravação. Se eu falar assim, o homem é mais inteligente do que a mulher.
isso vai gerar um bafafá tão horroroso. As mulheres vão se sentir tão ofendidas com isso que é melhor nem falar. Agora, se eu falar, o golfinho é mais inteligente do que o tubarão, todo mundo aceita. E não vai gerar peso, não vai gerar ódio, rancor. Sabe por quê? Porque eu não sou peixe. Mas se eu fosse peixe, e alguém falasse, o golfinho é mais inteligente que o tubarão. Se eu fosse peixe, tubarão, né? Eu ia falar, opa, estão me ofendendo. Ou se eu fosse um peixe qualquer, eu ia falar, opa, você está discriminando. Eu falei, não, cara, eu só estou falando que o golfinho é inteligente que o tubarão. E é. Eu estou falando do corpo. Agora, se eu falar que o homem é mais inteligente que a mulher, em geral, não é. Eu não sei se é ou se não é. Não tenho esse conhecimento. Mas pode até ser, né? Ou pode não ser. Mas eu sei que se eu falar isso, se isso for constatado como uma verdade científica, é melhor nem falar essa verdade, porque vai dar tanto bafafá. Esse bafafá é porque as pessoas dizem, eu sou mulher. E o tubarão vai dizer, eu sou tubarão. Na verdade, eu não sou Marcelo, você não é Paulo. Você não é homem nem mulher. Você não é peixe nem ser humano. Você é um ser que vive temporariamente uma experiência como um ser humano, mas podia ser como um tubarão ou como barata. Então, quando você diz eu sou ou eu estou, cara, faz toda a diferença. A única coisa que você pode dizer é eu sou seria um verbo intransitivo, sem complemento. Eu sou o quê? Não, não tem o quê. Eu sou. Isso é transcendental. Eu sou o quê? Eu sou o que eu sou. Foi justamente o que Deus respondeu para Moisés quando foi questionado. Deus, quem é você? E ele disse, eu sou o que eu sou. Que é uma forma de dizer, eu sou. Eu sou. Eu vou dar um palpitezinho aí. Pode? Quem está falando? Quem está falando? Hernandes. Hernandes sempre está aqui, né? O Hernandes Casa, Marcelo. foi o que resolveu aquele negócio do quarto sábado, não foi, Paulo? Boa tarde, parabéns pela sua desenvoltura. Eu vou levar duas pequenas questões da vida diária. Discussões. Em discussão. Guerra atual, Putin. Segunda situação. Eu sou funcionário do Estado há 5 anos sem aumento, porque políticos se apossaram de bens, entre outras coisas. Então, nós estamos num grupo dialogando sobre estes dois assuntos aí. Nós podemos ter várias atitudes, a saber, primeira, julgamento. Segundo, na sua concepção, está errado. E está mesmo. Segunda situação, omissão. Eu sinto, mas não digo. Terceira situação, um diálogo. Falo alguma coisa sem expressão. Como é que a gente fica nessas situações aí? Tá. Viu que pergunta legal, Fernandes? Quanto tempo falta, hein, Paulo? Alguns minutinhos, 4 né? minutos. Então, eu vou tentar responder rapidinho, mas se não der, a gente responde na próxima vez, assim. Mas essa pergunta do Hernandes é bem legal, viu? Mas olha só, é o seguinte, todo mundo, né? Hernandes e todo mundo. Os Vedas, que eu falei lá no início do nosso encontro, eles não entram muito no que você tem que fazer. Sabe? Você tem que fazer isso, 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 aquilo. Os Vedas não são assim. Os Vedas formam a sua cabeça para uma consciência expandida, para uma consciência livre do ego, para uma consciência da alma, consciência infinita. Quando você entra nesse estado de consciência, tudo que você fizer
será fruto dessa consciência expandida. E os Vedas nunca, nunca vão definir o tipo de ação que você deve ter. Mas fruto de que mente está vindo essa ação? Porque você pode fazer todas essas 3 opções que você falou aí, de uma forma transcendental ou com a consciência restrita. Você pode ser omisso numa consciência restrita, ou você pode ser omisso numa consciência expandida. Ou você pode agir para restringir o movimento nocivo para a sociedade, para os funcionários, com uma consciência transcendental ou com uma consciência de separação. Não é a ação em si que é relevante, mas o seu estado de consciência. E tudo o que for fruto desse estado de consciência expandido será uma ação transcendental. Certo? Então, primeiro, entra no estado de consciência. Não se preocupe muito com a ação. A ação virá. E a ação depende muito da sua função na sociedade. Os Vedas falam isso. Qual é a sua função? Tem 4 tipos de funções, né? Shudras, Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanas. Mas depois a gente vai ver sobre isso. Depende do seu dharma, do seu karma. Depende de algumas coisas. É como foi a sua educação. Depende até do que você comeu no dia. Vai que você tomou muito café, o seu tipo de ação vai ser uma. Vai que você tomou mais leite, comeu mais banana, sabe, alimentos diferentes, o seu tipo de ação vai ser outra. Vai que você dormiu pouco ou dormiu muito, sabe? Vai que uma mulher está na TPM ou fora da TPM. E se tiver na TPM, nem o Putin vai vencer. Então depende de tantas coisas. Não foca na ação. Foca no seu grau de expansão de consciência. Sabe, o nosso estudo aqui, o nosso grupo, vai ser muito focado na sua própria consciência. E tudo o mais virá.